Fala galera, beleza? Estamos dando continuidade ao estudo dos polinômios e na aula de hoje a gente vai falar de divisão de polinômios. Eu vou começar aqui com esse exemplo, onde a gente vai fazer a divisão de 195 por 8. Vou utilizar o método da chave, porque com esse método a gente vai dar embasamento para a gente fazer as divisões de polinômios. Vamos começar fazendo essa divisão então. Quero dividir 195 por 8. Vou colocar uma chavezinha e o 8. Bom, eu vou dividir aqui o 19, vou dividir aqui o 195 com o 19, né, botando um tracinho ali, para primeiro a gente se perguntar que número eu multiplico por 8 para chegar próximo de 19 ou abaixo, né, o 19 ou abaixo. O número é o 2, porque 2 vezes 8 dá 16, e 16 para chegar em 19, a gente coloca uma barrinha, um sinal de menos, subtrai, né? Dá 3. Aí eu baixo 5. E 35 dividido por 8. Que número eu multiplico por 8 para chegar em 35 ou abaixo de 35? O mais próximo possível. É o 4, né? 4 vezes 8 dá 32. E 32 para chegar em 35 dá 3. Vou fazer a divisão inteira só aqui, tá? Então, esse 3 aqui eu paro de dividir porque o 3 é menor do que o 8. Então, não consigo continuar para a divisão continuar inteira. Então, esse 3 é chamado de resto. Tá? O 24 é chamado de quociente. Então, o 195, que é o meu dividendo, eu dividi pelo 8, que é chamado de divisor, e teve um quociente 24 e um resto 3. Note que eu posso escrever a seguinte igualdade, ó. 195, o dividendo, igual ao divisor vezes o quociente, que é 24, mais o resto. Você pode verificar aqui a conta do segundo membro, fazendo essas operações, dá 195, beleza? Bom, vamos ver como é que funciona então, como é que eu posso utilizar o método da chave na divisão de polinômios. Observe a definição. Sejam dois polinômios f e g de x com g de x não nulo. Dividir f, que é o chamado dividendo, pelo divisor g é determinar dois outros polinômios, o quociente, que eu vou chamar de q de x, e o resto, que eu vou chamar de r de x, e valem as seguintes condições. Vai ser verificado as seguintes condições. O f de x vai ser igual ao g de x vezes q de x mais o resto, ou seja, o meu dividendo é igual ao divisor vezes o quociente mais o resto, como a gente fez agora há pouco no exemplo anterior. O 195 era igual a 8 vezes 24 mais o resto, que foi 3. E a outra relação é que o grau do resto é menor do que o grau do g, tá? Do que o grau do divisor. Ou o resto é nulo. Lembre-se que quando a gente falou de polinômio nulo, o grau não se define em polinômio nulo. É por isso que tem esse ou aí. Ou o grau do resto vai ser menor do que o grau de g e a operação se encerra, ou então o resto é zero. Ainda faz sentido falar de grau nesse caso, né? Bom, sempre que o resto for igual a zero, eu vou dizer que f é divisível por g. Sempre que o resto for zero, eu digo que o f é divisível por g. Ou que g é um divisor de f, também pode ser, tá bom? Vejamos alguns exemplos de como funciona essa divisão. Vamos começar com esse. Vamos efetuar a divisão do polinômio f pelo polinômio g. Muita calma nessa hora, vou fazer com toda tranquilidade, porque a operação você pode se atrapalhar um pouquinho no caminho. Então, tenha calma e dá tudo certo. Bom, vou começar escrevendo e colocando a chave, escrevendo o dividendo e o divisor. Olha só. Começando escrevendo o dividendo, que é o f. 6x à quarta menos x ao cubo mais 3x ao quadrado menos x mais 1. Coloco a chave e coloco o divisor, que é 2x ao quadrado mais x menos 3. Como é que vai funcionar? Como é que vai funcionar aqui a nossa operação? Eu vou começar pegando sempre o termo de maior grau e vou dividir pelo termo de maior grau
do divisor. Então, eu começo dividindo 6x² por 2x². Vou fazer essa operação aqui de lado. 6x² por 2x². Se você dividir 6 por 2, dá 3. E x² dividido por x² é x². Lembre-se que divisão de potência de mesma base, você conserva a base, que no caso é o x, e subtrai os expoentes. 4 menos 2 dá 2. Tá? Então, por isso que dá 3x². Bom, o resultado dessa operação, você coloca aqui no quociente. 3x². E agora, o que é que você faz? Você vai multiplicar o 3x² pelo divisor. Por todo o divisor, você faz uma distributiva, multiplica por todos os elementos, todos os termos. Então, ó, 3x² vezes 2x² vai dar 6x². Só que no lugar de colocar positivo, 6x², você coloca com sinal contrário. Se for positivo, você bota negativo, e se o resultado é negativo, você bota positivo. Então, como essa operação aqui, esse número vezes esses dois termos multiplicados, dá positivo, você vai colocar o sinal contrário. 6 menos 6x². Por que coloca o sinal contrário? Se você olhar o método que fizemos agora na divisão, ó, quando a gente multiplicou o 2 vezes 8, dava 16. Só que a gente tem que subtrair, né? Então, coloca o sinal de menos, menos 16. Então, colocar o sinal de menos aqui, para a gente lá, vai significar inverter o sinal. Porque multiplicar por menos 1, né? Fazer o jogo de sinal, é inverter o sinal que existe na outra operação. Bom, então sempre você inverte o sinal. 3x² vezes 2x² vai dar 6x², só que você bota o sinal de menos. Vamos continuando. 3x² vezes x vai dar 3x², positivo. Só que você coloca o sinal contrário, menos 3x². Continua as multiplicações. 3x² vezes menos 3, mais vezes menos dá menos 9x². Menos 9x², então você coloca mais 9x². Você coloca sempre com sinal contrário. Então, mais 9x². Pronto, encerramos a multiplicação e agora fazemos a soma aqui. A barrinha ficou um pouquinho troncha, mas vai assim mesmo. Esses dois termos cancelam. Sempre vai ter que cancelar esses termos, o termo líder, tá? E aqui vai dar menos 4x² mais 12x² menos x mais 1. Ok? Agora eu continuo fazendo o mesmo processo. Vou pegar o termo líder, que tem o coeficiente líder, e vou dividir pelo termo de maior grau também aqui no divisor. Bom, quando eu divido menos 4x³ por 2x², o que é que dá? Menos dividido por mais vai dar menos, 4 dividido por 2 dá 2, e x² dividido por x² dá x elevado a 1, né? 3 menos 2 dá 1. X elevado a 1 você não precisa colocar, você deixa só o x, tá? Então, dá 2x². Você coloca, isso dá, desculpa, menos 2x a resposta, né? Menos 2x. Você coloca isso aqui no quociente, menos 2x. Agora você vai pegar o menos 2x e vai multiplicar por todos os termos do divisor. Então, vou começar com menos 2x vezes 2x². Menos vezes mais dá menos 4x². Menos 4x². Só que você inverte o sinal. Então, você vai colocar mais 4x². Nem precisa desse sinal de mais aí na frente, tá? Menos 2x vezes x. Menos 2x². Só que você inverte o sinal. Mais 2x². Tá? Menos 2x vezes menos 3. Menos vezes menos dá mais 6x. Mais 6x, então você coloca o sinal contrário, menos 6x. Barrinha. E você soma. Sempre cancela esse primeiro. Aqui vai dar 14x², menos 7x, mais 1. Ok?
Agora você vai pegar o termo que tem o coeficiente líder e vai dividir pelo termo com o coeficiente líder do divisor. Então, eu vou dividir agora 14x² por 2x². 14x², você não precisa fazer essa continha que eu estou fazendo, você pode fazer direto, 2x². Ó, 14 dividido por 2 dá 7, e x² por x² vai cancelar, né? Vai dar x elevado a 0, que é 1. Vai dar 7. Então, você vai colocar o 7 positivo aqui no quociente e vai começar aquela distributiva novamente. 7 vezes 2x² dá 14x², só que você deve inverter o sinal. Menos 14x². Você sempre inverte o sinal. 7 vezes x dá 7x. Inverte o sinal. Menos 7x. E 7 vezes menos 3 dá menos 21. Você coloca mais 21. Agora você soma. Cancelou o primeiro. Aqui dá menos 14x mais 22. Pronto. Esse aqui é o quociente. 3x² menos 2x mais 7. E esse aqui é o resto. Menos 14x mais 22. Ok? Você pode verificar, isso é um excelente exercício, por sinal, que o f de x é igual ao g de x multiplicado pelo q de x, que acabamos de obter, mais o resto que está lá embaixo. Você pode verificar essa igualdade, tá bom? Então, efetuada a divisão, vejamos mais outro exemplo. Bom, vamos efetuar a divisão de f por g. Mais uma vez, escrevemos o f, 3x ao cubo, menos 14x², mais 23x menos 10, ok? Dividido por x² menos 4x mais 5. Vamos ver se vocês estão craques agora. Pegamos o termo com coeficiente líder, dividimos pelo termo do coeficiente líder do divisor, né? Então, 3x² dividido por x², eu vou fazer direto, tá? Não vou fazer aquela divisão lateral. 3 dividido por 1 dá 3. x² dividido por x² dá x. Então, ficamos com 3x. E agora eu multiplico, fazendo a distributiva, por todos os elementos que estão no divisor. 3x dividido por vezes x² dá 3x². Só que você deve inverter o sinal para colocar aqui. Menos 3x². Vamos para a próxima multiplicação. 3x vezes menos 4x. Mais vezes menos dá menos 12x². Menos 12x². Só que você coloca mais 12x². E a próxima multiplicação, 3x vezes 5 dá 15x. Só que você deve colocar menos 15x. Vamos efetuar a soma. Dá menos 2x² aqui. Aqui dá 8, né? Mais 8x. Menos 10. Continua o processo. Vou pegar o coeficiente líder e vou dividir pelo coeficiente líder aqui. Termo que tem o coeficiente líder, tá? Menos 2x² dividido por x² vai dar menos... O x² com x² cancela, vai dar menos 2. Tá? Menos 2 vezes x² dá menos 2x². Só que você deve colocar o sinal contrário. Então, você vai colocar mais 2x². Menos 2 vezes menos 4x vai dar mais 8x. Só que você deve colocar o sinal contrário. Menos 8x. E menos 2 vezes 5 dá menos 10. Só que você deve colocar mais 10. E olha só o que aconteceu. Tudo aqui vai cancelar. E o resto foi 0. Tá?
como a gente tinha mencionado antes, sempre que o resto for zero, eu posso dizer que o f é divisível por g. Se eu souber de antemão que o f é divisível por g, eu já posso garantir que o resto é zero. A gente vai ver um exemplo daqui a pouquinho. Deixa eu mencionar uma coisa a respeito da divisão feita no exercício anterior. Observe, eu fui dividindo e quando eu chego nesse polinômio, eu disse que esse aqui já era o resto. Por que eu disse que ele era o resto? Eu não consigo mais fazer a divisão. Por que eu não consigo mais fazer a divisão? Porque o líder, o termo líder aqui, que é o menos 14x, ele tem um grau, o próprio q de x aqui, o resto, desculpe, ele tem um grau que é menor, esse grau aqui é 1, e ele é menor do que o grau do g de x, o grau do meu divisor. O grau do resto é 1 e o grau do divisor é 2. Por isso que eu encerrei o processo. Eu não consigo mais dividir aqui esse cara por esse. A operação encerra porque o grau é menor, tá? Aqui a operação encerrou porque o resto deu nulo. Então, se o grau do resto for menor do que o grau de g, ou se o resto for nulo, a operação se encerra. Foi o que tinha escrito na definição, tá? O que estava apresentado na definição. Beleza? Então, você pode verificar aqui mais uma vez. Esse aqui é o quociente, né? Que a gente chama de q de x. E esse aqui é o resto. R de x ou simplesmente R aqui. Bom, você pode verificar mais uma vez que o f de x é igual ao g de x vezes o q de x, que é 3x menos 2, mais zero, que é o resto, tá? Não precisa colocar aqui o mais zero, então vale essa igualdade aqui. Você pode fazer essa verificação, beleza? Muito bem, vejamos outro exemplo. Para que valores de a e b, com a e b reais, o polinômio menos 2x ao cubo mais ax mais b é divisível pelo polinômio menos x ao quadrado mais 6x menos 1. Lembra quando é que um polinômio é divisível pelo outro? Quando o resto dá zero. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou efetuar a divisão normal do polinômio, do primeiro polinômio, que é o dividendo, menos 2x ao cubo, mais ax mais b. Utilizando o método da chave, eu divido por menos x ao quadrado, mais 6x menos 1. Só que o resto vai ter em função de a e b, porque a gente tem alguns coeficientes aqui para determinar, o a e o b. Então, no finalzinho, o resto vai ter em função de a e b. Vai ter a e b ali na sua expressão, nos seus termos. A gente pega e iguala esse polinômio ao polinômio nulo. O resto, a gente iguala a zero. Por que eu igualo a zero o resto? Porque a questão está dizendo que este polinômio é divisível por este. Então, se é divisível, o resto tem que ser zero. Então, vejamos como é que a gente consegue determinar os valores de a e b. Muito bem. Começamos escrevendo o dividendo pelo divisor. Método da chave. Menos 1, não é isso? Deixa eu completar aqui. Pegamos o termo de coeficiente líder, do coeficiente líder do dividendo, e dividimos pelo coeficiente líder aqui do divisor. Então, menos 2x ao cubo dividido por menos x ao quadrado, menos dividido por menos vai dar mais 2 elevado a x. 2 elevado a x, 2x, tá? Menos 2x ao cubo dividido por menos x ao quadrado, menos por menos é mais, 2 por 1 é 2, x ao cubo por x ao quadrado é x. Agora eu faço a multiplicação desse número que está no quociente por toda a expressão do divisor, tá? 2x vezes menos x ao quadrado vai dar menos 2x ao cubo. Menos 2x ao cubo. Só que você deve inverter o sinal. Então, vai ficar mais 2x ao cubo. 2x vezes 6x dá 12x ao quadrado. Só que você coloca menos 12x ao quadrado. E 2x vezes menos 1 dá menos 2x. Só que você coloca mais 2x. Vamos efetuar a soma. Cancela esse termo com esse. Vou ter o menos 12x ao quadrado aqui sozinho, porque só ele tem o x ao quadrado. Agora perceba que eu tenho, com x eu tenho a,
e tenho 2, são monômios semelhantes, né? O ax e o 2x. Eu devo somar esses números, a mais 2. A mais 2x. Vou colocar isso entre parênteses, assim, ó. A mais 2x, mais o bzinho que está sozinho, é o termo independente, tá? Continuo as operações. Menos 12x ao quadrado, eu vou dividir por menos x ao quadrado. Menos dividido por menos é mais, então a resposta vai dar positiva. 12 dividido por 1 é 12 mesmo. E x ao quadrado dividido por x ao quadrado cancela. Então, dá 12. A resposta dá 12 aqui nessa divisão. Vou pegar o 12 e vou multiplicar por todo o divisor. 12 vezes menos x ao quadrado dá menos 12x ao quadrado. Só que você coloca o sinal contrário. Mais 12x ao quadrado. Beleza? E aí vai para o próximo. 12 vezes 6x dá 60 mais 12, 72. 72x positivo. Coloco o sinal contrário, menos 72. E 12 vezes menos 1 dá menos 12. Você coloca o sinal contrário, mais 12. Vamos efetuar a soma. Cancela o primeiro termo. E aí a gente vai ter, com x eu tenho a mais 2 e o menos 72. Todos eles têm x. Então, vou colocar assim, a mais 2 menos 72. Já eu faço essa continha de 2 menos 72. Você pode fazer direto. E independente, termo independente é o b mais 12. Vou colocar entre parênteses, mas nem precisa, tá? Bom, eu não consigo mais fazer a divisão porque o grau desse cara aqui é 1, ó. Você percebe que o grau aqui é 1 e o grau do divisor é 2. Então, esse aqui é o resto já. Esse aqui é o resto. Mas o que é que a questão diz? Diz que o polinômio que está como dividendo é divisível por esse menos x ao quadrado mais 6x menos 1. E como a gente tinha mencionado, o resto aqui deve ser igual a zero. Porque ele é divisível pelo outro. Então, se é igual a zero, você vai igualar o polinômio a zero, você vai igualar os seus termos, os seus coeficientes a zero. Ou seja, o a mais 2 menos 72, se quiser colocar a menos 70, já pode, tá? Igual a zero. E o b mais 12 também deve ser zero. Os coeficientes devem ser zero para que o polinômio seja nulo. Isso é um resultado que a gente viu nas aulas anteriores. Bom, aqui vai dar a, aqui dá menos 70. Quando eu passo para o outro lado, dá 70. Então, o a deve ser 70 e o b deve ser igual a menos 12. Então, esses são os valores dos coeficientes, a e b. O a deve ser 70 e o b deve ser menos 12 para que o polinômio da esquerda aqui seja divisível pelo polinômio da direita. Vou chamar assim para poupar tempo, tá? Para que este polinômio seja divisível por esse. O a deve ser 70 e o b deve ser menos 12. Um excelente exercício é você substituir o a por 70 e o b por menos 12 e fazer a divisão e observar que a divisão, o resto dá zero, tá bom? Vamos seguindo em frente. Agora a gente vai começar as divisões por x menos a, que é um polinômio mais reduzido, um polinômio de primeiro grau. Vai ser importante esse tipo de divisão aqui para a gente, principalmente quando a gente estiver estudando as equações polinomiais, as equações algébricas, tá bom? Bom, vamos começar com esse exemplo. Vamos efetuar a divisão de f por g, utilizando o método que a gente aprendeu agora há pouco, o método da chave. Vamos escrever essa divisão. 4x ao cubo mais x ao quadrado, menos 5x mais 8, eu vou dividir por x menos 2. Beleza? Como é que a gente faz? Pego o 4x ao cubo e divido por x. Se eu fizer essa divisão, vai dar 4x ao quadrado. Multiplico 4x ao quadrado por x, dá 4x ao cubo, só que você coloca o sinal contrário. Então, vai ficar menos 4x ao cubo. 4x ao quadrado vezes menos 2 dá menos 8x ao quadrado. Só que você coloca mais 8x ao quadrado. Certo? Efetua a soma aqui. Você percebe que o primeiro vai cancelar. Aqui vai dar 9x ao quadrado menos 5x mais 8, não é isso?
Continua a divisão. Vou pegar agora o 9x² e vou dividir por x. Isso vai dar 9x. Efetua a multiplicação de 9x por x e por menos 2. 9x vezes x dá 9x². Aí você inverte o sinal. Menos 9x². 9x vezes menos 2 dá menos 18x. Você coloca mais 18x. Ok? Efetua aqui a soma, cancela o primeiro. Aqui vai dar 13, né? 13x mais 8. Pego o 13x, divido por x. Dá para continuar fazendo a divisão, porque o grau do resto ainda está igual ao grau do divisor. 13x por x dá 13. 13 vezes x dá 13x. Você coloca o sinal ao contrário, menos 13x. E 13 vezes 2, 13 vezes menos 2 dá menos 26. Aí você coloca mais 26. 26. Efetua a soma. 26 com 8 dá 34, não é isso? 34. Esse é o resto, tá? 34. Bom, o que eu vou mostrar para vocês é o seguinte. É possível descobrir o resto, o valor 34, se eu tiver interessado em descobrir o valor do resto. Quando eu divido por polinômios do tipo x menos a, o que é que eu faço? Eu igualo isso aqui a zero, então x é igual a a, né? Então, para eu descobrir o resto da divisão de f por g, eu poderia calcular simplesmente o f de a. Tá. Quem é o x menos a aqui na nossa questão? É o x menos 2. Deixa eu tentar explicar isso com mais detalhes. É o x menos 2. Iguala isso a zero. Então, x é igual a 2 quando eu passo o x para o outro lado, né? Quando eu passo o 2 para o outro lado. Então, se você quiser obter o resto da divisão de f por esse polinômio g da forma x menos a, você pode calcular simplesmente o f de 2, o f desse valor. Vamos fazer essa conta, o f de 2. Você pode fazer assim, ó, 4 vezes 2 ao cubo, eu estou trocando aqui onde tem x por 2, tá? 4 vezes 2 ao cubo, mais 2 ao quadrado, menos 5 vezes 2, mais 8. Opa, tem um 8 ali no cantinho. Então, isso aqui dá igual. 2 ao cubo dá 8. 8 vezes 4 dá 32. 32 mais 2 ao quadrado dá 4. Menos 2 vezes menos 5 dá 10, né? Menos 10 mais 8. Tá. 32 com 8 dá 40. 40 menos 10 dá 30. 30 mais 4, 34. Então, você percebe que o valor aqui do f de 2 deu igual ao valor do resto. Isso é um teorema, tá? Então, se você quiser fazer divisões por x menos a e estiver interessado no valor do resto, você pode aplicar simplesmente fazer o f de a, tá? Deixa eu enunciar isso para ficar de forma correta o enunciado. Isso é chamado teorema do resto. O resto da divisão de um polinômio f por x menos a é igual ao f de a, tá? A demonstraçãozinha é bem simples, eu vou fazer aqui rapidamente. Ó. A gente sabe que o f de x, quando dividido por x menos a, tá? O x menos a aqui é o meu x menos a é o meu divisor. A gente vai ter um quociente e vai ter um resto, que eu vou chamar de r de x, tá? Sempre esse modelinho, inclusive, está na definição de divisão. Aqui tem um igual, deixa eu arrumar esse igual. Então, se você calcular o f de a, olha o que acontece se você calcular o f de a aqui. F de a vai ser, troca onde tem x por a. Aqui primeiro vai ter a menos a, vezes o q de a, mais o r de a. O resto, né? Olha aqui, a menos a dá zero. Isso aqui dá igual a zero. E 0 vezes q de a vai para zero. Isso tudo vai para zero. Conclusão, o f de a é igual ao resto. Tá certo? Então, quando eu aplico no A, eu obtenho de fato o resto da divisão. Beleza? Olha como é que a gente pode utilizar isso para calcular o resto da divisão sem precisar fazer o método da chave. Qual é o resto da divisão de p de x por x menos 2? Vamos começar a responder essa primeira pergunta. Por x menos 2, ora, por x menos 2,
implica que você vai ter o x igual a 2. Igual a 0. E passa o 2 para o outro lado. Então, se você quer calcular o resto da divisão de p por x menos 2, basta calcular o p de 2. E como é que eu calculo o p de 2? É o valor numérico. A gente já aprendeu isso nas aulas anteriores. Você substitui onde tem x por 2 no polinômio p. Então, teremos 3 vezes x ao quadrado, 2 ao quadrado, menos 17 vezes o x, que é 2, mais o 15. Fazendo a continha, temos 3 vezes 2 ao quadrado é 4, menos 34, não é isso? Mais 15. 3 vezes 4 dá 12, menos 34, mais 15. Desculpa, tem um aqui. Mais 15. Quanto é que dá isso? 12 mais 15 dá 27, né? 27 menos 34. 3 com 4, 7. Menos 7, né? Então, isso aqui dá menos 7. Tá certinho, né? Deixa eu só confirmar. 27 para 34, 3 com 4, 7, negativo. Então, dá menos 7. Então, o resto aqui o resto da divisão de p por x menos 2 é menos 7, tá? E quanto é o resto por x mais 1? O resto da divisão de p por x mais 1. Deixa eu fazer aqui a separação. Por x mais 1, você primeiro tem que pegar o x mais 1 e igualar a 0. E depois você passa o 1 para o outro lado, ele vai negativo. Então, calcular o resto da divisão de p por x mais 1 é calcular o p de menos 1. Isso aqui é o valor do resto. Teremos 3 vezes menos 1 ao quadrado, menos 17 vezes menos 1, mais 15. Olha só, menos 1 ao quadrado é 1 positivo, então isso dá 3 vezes 1, que é 3, menos 17 vezes menos 1 dá mais 17, aqui já tem 20, 20 mais 15, 35. Então, o resto aqui da divisão de p por x mais 1 é igual a 35. Esse é o teorema do resto, é assim que a gente utiliza ele, tá bom? Uma consequência imediata do teorema do resto é o chamado teorema de D'Alembert. É um corolário, um resultado segue direto do teorema, tá? Um polinômio f é divisível por x menos a se e somente se o a for raiz de f, tá? Então, se o a for raiz de f, o f é divisível por x menos a e vice-versa, tá? Isso a gente pode ver um exemplo, mas quando eu digo que f é divisível por x menos a, o resto é zero. Então, o f de a deverá dar igual a zero pelo teorema do resto. Vamos com calma. Vamos ver um exemplo aqui para que as coisas se encaixem melhor. Determine um número real m, de modo que o f, você vê que é um polinômio que tem um valor de m para ser descoberto ali, tá? De modo que o f seja divisível por x menos 2. Ora, se é divisível por x menos 2, o resto deverá ser igual a zero. E pelo teorema do resto, para eu descobrir o valor do resto, basta simplesmente igualar isso a zero, que dá x igual a 2, e calcular o f de 2. O f de 2 dá o resto. E como é divisível o f por x menos 2, esse resto deverá ser igual a zero. Então, o que é que eu faço? Calculo f de 2. Esse é o meu resto e ele deverá ser igual a zero. O f de 2 deverá ser igual a zero, tá certo? Então, vamos calcular o f de 2. Depois eu igualo ele a zero. f de 2. Substitui onde tem x aqui no f por 2. Menos 2 vezes 2 ao cubo, mais 2 ao quadrado, mais m vezes 2, ou 2m, se você quiser, mais 5. Bom, isso aqui, como a gente mencionou, deverá ser igual a zero. Eu vou trabalhar só com esse lado aqui da equação. Bom, menos 2, 2 ao cubo dá 8, 8 vezes 2, 16. Com o sinal de menos, menos 16. Mais 4, mais 2m, mais 5, igual a zero. 5 mais 4 dá 9. 9 menos 16 dá menos 7.
Não é isso? 9 menos 16 dá menos 7. Então, o 2m menos 7 deverá ser igual a 0. Então, o m deverá ser igual a 7 sobre 2. 7 sobre 2, esse é o valor do m, tá certo? E aí a gente utilizou o teorema de D'Alembert e o teorema do resto, né? Para poder garantir, encontrar esse valor de m. Beleza? Então é isso, a gente encerra por aqui essa aula. Teremos mais uma aula ainda de polinômios. Lembrando que você pode baixar esse PDF clicando, olhando aqui na descrição do vídeo, vai ter o PDF riscado e o PDF em branco para vocês estudarem. E é isso, a gente se encontra na próxima aula. Até mais, valeu!